Cada irmãozinho
plantinhas? Cadê os meus cooperadores? Cadê os cooperadores? Olha, eu preciso que vocês peguem esses baldes com água aqui. Não se molhem e não façam sujeira na igreja. Não molhem as mãos, por favor. Pega aqui, cuidado, tá pesado. Tá, vamos lá. Segura, tá pesado. Não vão molhar as crianças. Crianças, aqui no começo a tia falou que precisa do que para as plantinhas? De água. E aí, para essas plantinhas crescer, elas precisam o quê? Serem? Meus cooperadores podem regar? Molhou as plantinhas. Vocês se assustaram? Não, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Da mesma forma, ó, que o papai e a mamãe ali se assustou, Deus tem uma surpresa para vocês hoje, para a família de vocês. E aí, crianças, depois que a gente rega as plantinhas, o que acontece com as plantinhas? Elas crescem e florescem. As plantinhas, elas se transformam em uma flor, em uma planta. Depois que a plantinha cresceu e virou uma planta, elas estão todas na posição delas. Quando acontece isso, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando elas chegam nesse patamar, ela sai para aí andando, a plantinha? Agora imagina, o bambu sai do lugar dele e fala assim: bom dia, senhora mangueira, eu vim aqui para você me regar. Ou então, vocês estão comendo o alface ali no prato e o alface começa a fugir do prato. Já pensou? Engraçado ia ser, né? Mas as plantinhas, Deus deixou com eles a seguinte estrutura, para elas tinham a sua função. Assim é a nossa família. Cada família tem a sua função. E aí, para as famílias, Papai do Céu deixou um manual. E esse manual se chama Bíblia, a Bíblia Sagrada. Para que serve esse manual, tia? Para as nossas famílias, elas servem para nos ajudar naqueles momentos bem difíceis que nós estamos passando. O papai, a mamãe, os filhinhos, e a gente olha para Papai do Céu e o Papai do Céu tem uma regrinha dentro para vocês. Aqui é um manual de funcionamento que vai servir para a família de vocês. Agora, crianças, eu quero fazer uma dinâmica. Eu quero que a nossa boneca e o nosso boneco escolham uma mamãe. Eu quero um casal que o filhinho esteja participando aqui. Rapidinho. Levanta a mão então, pai e mãe aqui ao mesmo tempo. Papai e mamãe, o filhinho está presente. Papai e mamãe, o filhinho está presente. Pode escolher 3 casais. E quem, ó, presta atenção, crianças. Quem eles escolherem ali, ó, eu quero que vocês venham aqui na frente, tá? Ó, rapidinho. Aqui. Quem é seu bebê? Vem, bebê da mamãe. Cadê? Cadê o outro casal? Rapidinho, gente, para nós não perdermos tempo. Cadê? Ih. Cadê todo mundo aqui? Crianças, a tia escondeu na igreja 3 envelopes. Vocês têm 15 segundos para achar. Combinado? Vamos lá? A gente vai contar até 3. Vamos lá, gente? 1, 2, 3. Pode procurar. Não, os papais ficam aqui. É só as crianças. Vamos lá, crianças.
e vão procurar o envelope de vocês, tá? Vamos lá, procurando. Rapidinho. Vamos, papai, você tem 15 segundos para achar. Todo mundo achou? Segura então. Irmãos, o que a gente quer fazer com isso? As nossas crianças que estão aqui na nossa igreja, essas crianças que estão aqui, o que significa isso? Algumas delas tiveram dificuldade de encontrar o envelope. Elas não conseguiram achar o envelope. Embora teve uma grande partida que fechou 2 envelopes. Te falaram, né? Fogo, não era pra falar. Mas aí o que acontece? Qual que é essa dinâmica? A criança, ela não vai aprender o caminho, ela não vai aprender a palavra sozinha. Ela precisa do auxílio do pai e da mãe para que traga ela para a igreja, para que traga ela para a escola bíblica dominical, para que traga ela para os ensaios e para os cultos. As nossas crianças, elas têm que vir para a igreja com exemplos de dentro do nosso lar, de dentro da nossa casa. Exemplos, por exemplo, dos nossos cultos domésticos que os pais fazem, a oração, sobre a volta de Jesus. Infinitas coisas que nós aprendemos aqui. E para isso eles precisam do nosso auxílio. Assim como essas pequenas precisaram do auxílio dos pais para que encontrassem os envelopes. Espero que essa dinâmica tenha frisado um pouquinho o que nós queremos dizer. Eu quero uma salva de palmas para essas famílias negras. E aí, o que nós vamos continuar aqui? Quando nós temos os problemas, nós recorremos à Bíblia, nós recorremos às orações. E aí, a gente acaba tendo. Obrigada. A gente acaba tendo algumas mensagens que o Senhor mesmo nos dá na Bíblia. Se nós formos lá, quem trouxe a sua Bíblia, se puder acompanhar, em Efésios, é tudo em Efésios, tá? Em Efésios 5:22, seguindo o manual da nossa Bíblia, diz assim, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Em Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo ferrou por ela. E lá em Efésios 6:1-3 diz assim: filhos, crianças, atenção! Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, para que os seus dias aqui na terra, ó, se multipliquem. Amém? Agora eu quero mostrar algo para vocês. Ó, você sabia que na plantinha nascem umas coisinhas? Eu quero que vocês me falem o que é. O que é isso aqui que nasce junto com a plantinha? Não. Irmãos, podem ajudar. O que é? Barbas? Barbas? É algo próximo. Existe um inimigo que faz isso nas famílias. Ele entra nas nossas. Você sabe quem é? O quê? É o bicho? Isso mesmo. E ele vai fazer na sua família, ó, sufocando, até as plantinhas morrerem. E aí, eu quero que vocês agora prestem atenção, que vocês vão entender, os irmãos também, as ervas daninhas que
talvez nenhuma seja responsável por mais destruição que as mágoas. As mágoas representam uma ira mal resolvida. Quase sempre afeta as pessoas mais próximas de nós. Uma pessoa magoada sente uma espécie de ira contínua. Esta até fica adormecida por um tempo, mas até que ela seja treinada pelo poder curador da cruz de Cristo, mata a pessoa física e espiritualmente. O primeiro passo para a libertação das mágoas é identificar nossa ira. Algumas pessoas usam outros termos para descrever o que a Bíblia identifica como ira, como frustrações, tristezas e decepções. Mas Deus nos chama para uma vida de perdão, o mesmo perdão que Cristo nos concedeu com a sua morte na cruz. Somente Ele, vivo em nós, é capaz de transformar essas mágoas em perdão. A outra erva daninha é a falta de paciência. A falta de paciência interfere em 3 áreas das nossas vidas: a física, a emocional e a sentimental, que atrapalha muito em nossos relacionamentos com o próximo. Vocês já se perguntaram quando é que vocês ficam mais nervosos? Aquela situação que sai do controle e não sai do esperado? Pois é, a falta de paciência pode se transformar facilmente em raiva ou violência. E isso não é o que Deus quer para nós. A Bíblia diz que devemos proteger o nosso coração mais do que qualquer outra coisa. E Jesus é a prova viva disso. Ele nos ensinou que se estivermos em constante contato com o Pai, podemos vencer qualquer barreira. Então lembre-se, Deus está no controle de toda a situação. Entregue nas mãos dele aquilo que tira sua paz. A Bíblia diz em Provérbios 14:29 que aquele que se mantém calmo é sábio, mas aquele que perde a calma com facilidade mostra-se sem juízo. Então, entregue suas vidas e emoções nas mãos de Deus, e ele chegará cada dia mais parecido com Cristo. Essa falta de paciência é aquela frase que geralmente as mamães falam assim: na hora que Deus está distribuindo a paciência, eu acabei passando direto o que quer ser, né? O filho pega no nosso pé e a gente fala: Jesus, me dá paciência hoje. A outra são as brigas, as gritarias dentro da nossa casa. Você pode não se dar conta, mas discussões de casal diante dos filhos podem marcá-los para sempre. A partir de uma pesquisa realizada aqui na igreja, chegamos a alguns pontos. Queria que meus pais parassem de gritar comigo. Queria que meus pais não me batessem. Queria
projeto